Então, o título é Como se chegou até isto? Em 1966, o Catolicismo número 185. E o que é interessante ver? É muito bom a gente, para tirar o proveito, projetar sempre para os nossos dias. Qual foi a evolução dos acontecimentos desde aquela época até os nossos dias? E vemos como tudo piorou imensamente. Então, vamos ver. Eu vou ler. Perderam a mãe, o pai, um irmão, estão sendo conduzidas ao cárcere, passa o enterro de uma amiga. Talvez isso é que a impressão que a gente tem vendo esta foto. Qual a desgraça que se abateu sobre essas jovens de fisionomia convulsionada, olhos alucinados e lacrimosos? Realmente as duas fotos são impressionantes. As figuras aqui reproduzidas são motivo de preocupação para os estudiosos da psicologia juvenil. Quer dizer, deve isso, nossa, como é que é isso, né? O que está acontecendo para ter essas reações? Estamos no aeroporto de Los Angeles. Pela escada de um avião, estão descendo 4 rapazinhos vestidos de preto. Os cabelos longos e descompostos que lhes escondem a fronte e lhes caem sobre os olhos. São os Beatles, os vociferadores cujas idades somadas não chegam a 100 anos. Então, são 3 supernovos, aí, somando as idades, devem todos, em média, menos de 25 anos. Com essas palavras, refere-se às 2 primeiras fotos desta página, um conhecido magazine internacional, que saiu publicado num lugar, mas repare as fisionomias deles. Depois, enfim, vou acrescentar um outro dado que a moça ao lado, que é essa daí, como o leitor pode verificar, tem na mão um punhado de ervas que contempla enternecida. Sobre elas, os Beatles puseram os pés. Aí, então, vem uma explicação dessa expressão completamente fanática, que ela pegou algo onde eles puseram os pés. Agora, de onde é que nasce essa reação tão forte como está aqui? Vamos em frente. A terceira foto, que é essa daqui, representa o interior de uma enfermaria no aeroporto de Nova York. Essas jovens estão sendo assistidas por haverem desmaiado ao ver a chegada dos Beatles naquela cidade, aquela cidade. Então, veja, só de ver os Beatles chegar, elas desmaiaram de emoção. Isso não é daquela época, essa é uma foto mais recente. Mas vejam só como se encaixa também. Emotividade paroxística, desligada de qualquer motivação racional e de qualquer controle da vontade, fantasia solta, arbitrariedade e capricho arvorados em suprema regra de vida. Eis o triste fundamento de um estado mental e nervoso inteiramente desequilibrado. Então, isso o outro cliente comentou daquelas e serve para cá. Mas o que acontece? Essa avaliação do estado psicológico das pessoas, vê como é grave essa reação, que é uma coisa inteiramente destemperada, desequilibrada. Não se julgue por um instante que se trata de casos isolados. Por toda parte no mundo se vão multiplicando cenas iguais ou análogas a essas. Imagina hoje em dia, né? Atestando que estamos em presença de um vagalhão de desequilíbrio, o qual varre em proporções sempre mais amplas a humanidade. Aonde isso nos levará, não é difícil responder. Antes de lermos a resposta, eu queria comentar o seguinte.
Vejam só, hoje em dia está uma profusão grande de gente gravando lives e gravando mensagens, e gente conservadora, gente pseudo-conservadora, gente muito, ora na esfera mais religiosa, outros na esfera política, outros... Ninguém faz essa avaliação que o Dr. Plínio faz aqui. Eles dizem, isso é absurdo, não sei quanto, mas ninguém tem essa compreensão que o Dr. Plínio mostra, dizendo que estamos em presença de um vagalhão de desequilíbrio, o qual varre em proporções sempre mais amplas a humanidade. E aqui eu chamo a atenção que isso é propriamente a visão profética. É o profeta que tem essa visão. Então, vamos ver o que o Dr. Plínio vai dizer. Bom, e tem mais aqui, perdão. Aonde isso nos levará, não é difícil responder. À barbárie. Isto é hoje em dia. E aqui é barbárie. Veja, quem via eles mesmos lá, os Beatles lá, daquele jeito, eles ainda estavam longe de chegar nisso aqui, mas eles já estavam empurrando as coisas para isso. Eu li hoje uma coisa que eu não sabia, que quando foi feita a primeira transmissão de televisão para o mundo inteiro, foi para televisionar um show deles. Como a Revolução deu uma importância enorme para eles. Eles tinham um papel enorme no conduzir a opinião pública até esse ponto que nós estamos hoje. E do que resulta essa barbárie? De uma educação sem base religiosa séria, na qual a moral católica está esquecida. Então, isso aqui, até mesmo no âmbito da estrutura, isso vale. Quer dizer, eles não dão uma reformação religiosa séria. Tal esquecimento é mais frequente do que se pensa. Não ocorre ele somente nos lares, onde nunca se fala de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e da Santa Igreja. Ocorre também em lares onde se conservam aparências cristãs, mas a educação é visceralmente pagã. Então, tem lares com aparência cristã, mas a educação é visceralmente pagã. Por exemplo, isso daqui. Eu não sei que família é essa, mas pelas expressões, nós vemos que se encaixa direitinho naquilo que o Dr. Plínio disse. E é onde estamos chegando. Essa educação tem 1000 modalidades. Olha só. Mas, a título de documentação sobre uma dessas variantes, e tão frequente, reproduzimos aqui um conjunto de regras muito finamente apanhadas que um cronista de O Globo reproduziu na revista norte-americana Unitas, ou Unitas, não sei, sob o título de Como se faz um Playboy. Então, vejam como é que se cria um Playboy, como é que se faz um Playboy. E é evidente que as pessoas passaram pela fase do playboyismo antes de chegar onde estão chegando agora. Alguns já pularam direto, estão muito mais na quarta revolução. Mas como é que se faz? Como é que é uma educação errada e que acaba formando gente assim? Bom, esses são os Beatles, eles agindo. Veja que eles usavam terno, usavam gravata, os colarinhos não estão abertos, os sapatos estão ainda inteiramente, vamos dizer, parece de couro, tudo não são tênis, eles não estão vestindo jeans, eles não estão, no caso aqui, não estão tocando as músicas deles, que eram músicas super frenéticas, estão tocando assim. Mas essas são as caras deles. Vejam só como é que são. Na época eram os playboys da época. Agora, como é que eram formados os playboys? O que é impressionante, a mim me impressiona como eles cumpriram, deram um apoio enorme para a Revolução, dando um passo para o abismo da mocidade do mundo inteiro.
uma parte pequena que não aderiu a eles, o resto admirava eles inteiramente. Então, primeiro ponto, errado de educação. Dê a seu filho, desde pequenino, tudo o que ele deseja. Assim crescerá pensando que tudo no mundo é dele. Se ele disser palavrões, ache graça. Ele pensará que é muito esperto. Veja como isso tem coerência tudo isso. Não lhe dê orientação moral. Diga, quando tiver 21 anos, ele escolherá por si mesmo a religião que quiser. Hoje é muito comum coisas dessas. Nunca lhe diga, não faça isso. Ele criará complexos de culpa. Mais tarde, quando for preso como ladrão de carros, diga, a sociedade o persegue. Está bem pego. O doutor Pinho quis colocar porque está bem pego. Apanhe o que ele jogar no chão. Ele saberá que os outros devem fazer as coisas que lhe competem. Quer dizer, então, aqui o pai pega aquilo que o filho jogou no chão, não é que caiu da mão dele, que ele jogou no chão, por birra, por qualquer coisa. Então, se o pai pegar por um motivo errado, o que vai acontecer? Ele saberá que os outros devem fazer as coisas que lhe competem. Então, é uma coisa que não precisa ver isso, enfim, com jeito está bem pego. Deixe-o ler de tudo, mas esterilize sua xícara para ele não se contaminar. Quer dizer, ainda mais agora com a internet, deixa ler de tudo, ele se contamina enormemente, a alma, o espírito, mas na hora de lavar a xícara, manda lavar a xícara, mas não diz para ele que a gente lava a xícara é também um símbolo da lavagem da alma. Não é? Discuta diante dele, discute pai, mãe, discuta diante dele. Quando o seu lar desmoronar, ele não estranhará. 8º, satisfaça todos os seus desejos, para ele não ser frustrado. Essa é uma mentira flagrante, porque deixando inteiramente livre, a criança fica super frustrada. Dê-lhe generosamente todo o dinheiro que ele quiser. Olha só. Isso também faz muito mal. Dê-lhe sempre razão. A polícia e os professores é que o perseguem. E, 11ª, quando estiver perdido, explique que nada mais se pode fazer. E prepare-se para uma vida amarga e de sofrimento. Muito bem pego. Aqui são desenhos dos Beatles, mas um pouco reflete essa mentalidade que, em princípio, teria sido criado nessa escola.